Vamos lá, faz de conta que eu não falei nada. Então, lembrando que o nosso primeiro exercício pede para determinar o domínio, a imagem e o gráfico das funções. A primeira função é essa aqui. E a coisa mais fácil de determinar, neste caso, é o domínio da função. Para determinar o domínio, nós observamos se tem alguma restrição nas operações que definem a expressão da função. As operações que têm alguma restrição, que nós mais utilizamos até o momento, são raiz quadrada e divisão. Elevar ao quadrado não tem restrição. Multiplicar por 6 também não. Somar e subtrair também não tem restrição. Então não tem restrição aqui nessas operações. Qualquer que seja o valor que você colocar aqui no x, você consegue fazer as contas e encontrar o valor correspondente. Por esse motivo, o domínio é tudo. Pode ser qualquer número real. E nós escrevemos isso dessa forma. Então nessa parte do domínio é só isso. Esse por item A, por item B, por item C, por item D, por item E, por item F, G, H e a U eu ensinei para vocês ainda, né? Coisa assim. E aí vai ter restrição só no J. Que é o da raiz, né? Que é o da raiz. Só o único que vai ter restrição é o J. Então todos os demais domínio é todos reais. Não tem o que pensar, é só olhar, tem restrição? Não tem restrição. Não tem restrição de domínios reais. E ponto final. Não tem que inventar nada disso aí. Agora vem a parte que realmente é o exercício, que é determinar o gráfico. Então eu passei uma espécie de roteiro para vocês. Tem várias formas de fazer, mas essa é uma que facilita. É determinar as raízes e o vértice. As raízes, elas são obtidas quando nós colocamos zero no lugar do y. A primeira coisa que nós vamos fazer para determinar as raízes, então aqui aquelas raízes, é resolver essa equação. Essa é uma equação de segundo grau. Nós determinamos os coeficientes. O A é o coeficiente do x quadrado, o coeficiente do x é o B e o prêmio independente é o C. Sempre o sinal acompanha. É menos 9, então C é menos 9. E agora nós utilizamos a fórmula de basta. Quem quiser, usa sobre produto. O que você souber fazer, você faz. Eu vou fazer aqui usando a fórmula de basta, que é o x igual a menos b mais ou menos raiz. Eu vou fazer o delta separado, porque a gente vai precisar dele. E essa aqui não vai precisar, mas já para acostumar a fazer isso, o delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o x é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. O delta o B vale 6, 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes. Aqui é bom não fazer direto, porque um monte de gente errou aí. O 4 vezes o A que é menos 1, vezes o C, que é menos 9. Aqui tem um joguinho de sinal a ser feito. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Então o sinal aqui fica negativo. Aí no caso a gente errou nessa etapa aí. Porque fez direto. Não faça direto. Mesmo sabendo o erro. Então faça passo a passo. O elevar ao quadrado aqui você pode fazer direto. Mas essa continha aí já complica um pouco. 4 vezes 1 é 4. 1 é 4. Oi? Vai fazer outra calculadora na sua prova? Não. Rotina. Não. Se quiser, eu posso elaborar uma prova para calculadora, mas aí a prova é outra. Não vai ser nesse nível de ponto. Aí a brincadeira muda. É alternativa? Oi? Vai ser alternativa? Aí muda.
muda a brincadeira um pouco. Se quiser calculadora, dá para fazer. Brincadeira não. Então, isso aqui é uma coisa muito séria. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Quem não sabe a tabuada tem até dia 11 para aprender. 36 menos 36, 0. Um bocado de gente, hora que eu passei aí dando uma olhada, Professor, você quer dar aula pra nós o semestre que vem, né? chegou em 72. Mas por quê? Porque errou o sinal. E tem gente que errou a tabuada, que botou 34, eu vi gente que botou 32, vi valores diversos ali. É um sinal para deixar para calculadora, professor. É, professor, pelo menos Não, na é um primeira sin- prova. É um sinal para aprender a tabuada, tá tudo bem? Depois eu vou dar uma dica de como que você... Porque a tabuada é uma coisa de memória. Mas já deixa a gente usar pelo menos a tabuada, então, no dia da prova a gente faz. Não! Você pode montar. Eu ensino a montar a tabuada também. Eu ensino a montar a tabuada, você monta rapidinho na hora ali e faz. Deus, na hora, é perda de tempo na hora da prova. Porque tudo que você quiser que facilita na conta, eu tenho que complicar em outro lugar. Porque senão eu não tenho nada para fazer na prova. Lógico que tem conta pra fazer aqui. Então, mas você tem a conta, você calcula, você vai fazer o quê? Conta. Então, alguma coisa vocês vão ter que fazer na prova. Tá? Minha recomendação é aprender a fazer as contas. É o caminho mais fácil. Se quiser de outro jeito, eu estou aberto à negociação. Sempre. Vai participar da negociação, faz pela sua complicação. Dá para fazer também. Se alguma pessoa falar, eu quero fazer diferente, eu faço a prova especial com a professora. Aí, Suzana. Pode escolher Eu também. sou mais burro, você ainda quer que faça mais difícil pra mim? Então- É, cara. É só aprender a tabuada, é fácil. Depois Não eu é faço burro, dica não. Não é também. burro, não. Falta de inteligência. O delta é 0. Agora nós vamos calcular os valores das raízes. Então fica menos o B, que é 6, mais ou menos raiz do delta, que é 0, dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. Aí tem gente que deu uma escorregada aí no sinal de novo. Raiz do 0 é 0. Raiz quadrada, você pergunta qual é o número que eu multiplico por ele mesmo para dar o valor que está aqui dentro. Isso que é raiz quadrada. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo para dar 0? É o próprio 0. Mais com menos, dá menos, 2 vezes 1, 2. Aí nós calculamos com a soma e com a diferença. Vai dar o mesmo valor, mas eu vou escrever os dois aqui. Então nós chamamos de x1 ou x', porque nós fazemos com uma soma. Isso é só um hábito, tá? Você pode começar pela diferença, se você quiser, no final. Menos 6 mais 0 dividido por menos 2. Menos 6 mais 0 é menos 6. Menos com menos dá mais. E 6 dividido por 2 é 3. Teve outros valores aí, né? Passei por aí. E o outro valor fica menos 6, menos 0, dividido por menos 2. Menos 6, menos 0 é menos 6. Menos com menos, fica mais. Dá o mesmo valor. Sempre que o delta é 0, as duas raízes são iguais, tem um só, no fim das contas. Não precisava fazer todas essas contas, isso para vocês acompanharem, não tem necessidade. Se você gravar essa informação que quando o delta é 0, as duas são iguais, basta fazer um só. Outra coisa é, você vai somar e subtrair em 0, não faz diferença. Somar 0 ou subtrair 0 dá o mesmo. Então você conhece as raízes, ou a raiz, porque tem uma só. Então você sabe o seguinte, vamos começar a ter uma ideia de como é um gráfico. Você sabe que tem uma raiz só, que passa aqui pelo x igual a 3. E você sabe a concavidade. Lembrando, o que é concavidade? É aquela boquinha da parábola. Quando o A é positivo, a concavidade é voltada para cima.
quando o A é negativo, então a contabilidade é voltada para baixo. Como o nosso A é negativo, é uma boa prática você já tirar o A, B e C logo aqui no começo. Ó. O A é negativo, o B e C. Você precisa só do A, mas eu estou já pegar os três aqui. Como o A é negativo, a contabilidade é voltada para baixo. Então nós já sabemos que o nosso gráfico é uma coisa mais ou menos assim. Não preciso nem determinar o vértice. É sempre o vértice ali. Não tem outra opção. Porque se a pontinha fosse aqui, ele ia cruzar em mais de um lugar. E não pode, porque é uma raiz só. Se a pontinha fosse em algum outro lugar aqui para baixo, ele não ia cruzar. Também não pode. Ele cruza o eixo X em um único lugar. Lembrando o que é raiz? Raiz é o valor de X, onde o gráfico intersecta o eixo X. Então nós já sabemos que o gráfico tem esse formato. Só para deixar o negócio, o trabalho um pouquinho melhor, já está quase bom isso aí. Mas só para deixar um pouquinho melhor, nós vamos determinar mais 2 pontos aqui da nossa parada. Você pode escolher os valores que você quiser. Eu recomendo usar um valor antes e um valor depois do vértice. Facilita as contas. Isso aí é a imagem, professor? Não, isso é o gráfico. Não, eu sei que é o gráfico. Mas daí esse 2 e esse 4, depois eu faço a imagem? Não, a gente não terminou o gráfico ainda. A gente vai melhorar o gráfico. Isso aqui é só um rascunho. Jesus da misericórdia. Isso aqui é só um rascunho. Isso foi exatamente o que foi feito nas aulas anteriores. Antes de começar com aquela coisa dos sistemas, foi feito isso. Nós fizemos esses passos todos algumas vezes. Aí vocês já esqueceram, porque é natural esquecer. Por isso tem que praticar, você lembrar. Por isso que é muito bom aproveitar esse tempo hoje para praticar. Aproveita, já está aqui mesmo, pratica. Não adianta só ficar vendo. Você pode ficar 20 horas vendo vídeo no YouTube. Vai passar 2 dias e você não vai lembrar de nada. Se durar 2 dias. Se durar. Vale muito mais a pena, com muito menos tempo, você aprende. Praticando. Então nós vamos calcular qual é o y para quando x vale 2. Por que o 2? Porque eu escolhi. Você pode escolher o valor que você quiser. Recomendo pegar um antes ou um depois. Então vamos calcular quanto é o y quando x vale 2. A nossa função está aqui, ó. Essa é a expressão dela. Menos o x ao quadrado mais 6x menos 9. Então é menos o 2 ao quadrado mais 6 vezes o 2 menos 9. Aqui tem muita gente que erra nessa continha. Eu, o povo da engenharia lá, eu estava caindo nessa armadilha. Esse aqui é só um 2 que está elevado ao quadrado. E menos não está elevado ao quadrado. Para o menos estar ao quadrado, teria que estar escrito assim. Aqui o menos está elevado ao quadrado. Isso aqui é menos 2 vezes menos 2, que é mais 4. Ali como está, é só o 2 que está elevado ao quadrado. Então fica o menos aqui que está aqui fora, esperando, e multiplica o 2 vezes 2. Se fosse para usar um parênteses para expressar essa operação, o parênteses seria assim. É só o 2 que está elevado ao quadrado, o menos não está. Então fica menos o resultado do 2 ao quadrado. Então isso aqui fica menos 4. Então perceba, se tiver um menos dentro do parênteses, ele está elevado ao quadrado também. Aqui ele não está. Então essas coisas aqui, elas são diferentes. Aqui o menos está elevado ao quadrado, fica positivo. Aqui o menos não está elevado ao quadrado, fica negativo.
que é o caso que nós temos ali. Então fica menos, que eu só copiei, o 2 vezes 2 que fiz a conta deu 4, 6 vezes 2 fica 12, 12 menos 4 dá 8, menos 9 dá menos 1. E aí cuidado nessa continha. Pensa no dinheiro. Alguém me falou de, eu só sei fazer conta com dinheiro. Aí, pensa no dinheiro. Você está lá no boteco, tem 12 reais, gastou 4. E depois gastou 9. Como é que ficou a sua situação? Bom, você gastou 9 com 4, você gastou 13. E você tinha 12 e ficou devendo 1. Então aqui nesse tipo de conta você não faz jogo de sinal de mais com mais com menos, não existe isso. Você pensa em ganhos e perdas. O que você ganhou, o que você perdeu. Você pode somar todos os ganhos, somar todas as perdas. Por exemplo, você pode somar o 4 com 9 que dá 13. Então fica menos 13. Menos 13 mais 12, aí ficou menos 1. Então quando o x é 2, o y é menos 1. Agora a gente consegue melhorar aqui no gráfico. Quando o x é 2, o y vale menos 1. Está aqui o nosso pontinho. Quando o x é 2, aqui eu coloquei 2 no lugar de x, esse valor aqui é o valor do y. Então quando o x é 2, o y vale menos 1. Então o x, lembrando, é direita e esquerda, e o y é para cima e para baixo. Se o x é 2, anda 2 para a direita. O y é menos 1, anda 1 para baixo. E aqui está o pontinho. Aí já vem de presente uma informação. Quando o x é 4, o y é menos 1 também. Porque o gráfico, a parábola, ela é simétrica em relação ao vértice. Eu comentava isso com vocês também na aula que eu apresentei isso. Então nem precisa fazer a conta para saber que a imagem do 4 é igual à imagem do 2, que é menos 1. Por isso que eu falei para pegar um antes e um depois. Você faz a conta do 1 antes, o do 1 depois é o mesmo valor. Não precisa fazer a conta. Então eu já tenho outro pontinho aqui também. Quando o x vale 4, o y é menos 1. Agora sim nós vamos unir esses 3 pontinhos. Quando eu era criança, nos tempos antigos, a gente comprava um caderninho que tinha uns desenhos com os pontinhos desse e ia ligando os pontinhos para fazer o desenho. Acho que vocês não tinham nascido ainda nesse tempo. Mas é um negócio que ajudou muito depois para estudar matemática. Ficar ligando os pontinhos. Então é só ligar os pontinhos, está pronto. Agora está completo. Nota máxima para quem fez assim. É isso que vocês precisam fazer. Isso só vai ser necessário quando o vértice estiver aqui sobre o eixo x, quando delta for 0. Mas aí quando delta for diferente de 0, terão outras coisas e não isso que a gente acabou de fazer aqui, nós vamos ver nos próximos exercícios. Então esse é o gráfico. Então você tem que encontrar quando acontece isso, do vértice estar sobre o eixo x, você tem que calcular um antes. Ou um depois, tanto faz porque vai dar igual. Calcula um deles, o outro dá igual, põe os pontinhos e liga. Esse é o gráfico. Então nós já fizemos o domínio, o gráfico, agora nós vamos chegar no que ela tinha pedido ali, que é a imagem. A imagem é valor de y. Aí você olha os pontinhos aqui do gráfico. Por exemplo, esse aqui que eu estou marcando. O y dele, qual é o sinal? É negativo. E desse outro? Negativo. E desse outro? É tudo negativo. E se você for pensar onde começa? Começa aqui, ó, o maior valor é esse, não é? É daqui para baixo. E qual é o valor desse y? É 0. Tudo que está em cima do eixo x, o y vale 0. Lembrando que o y é para cima e para baixo. A partir de onde? A partir do x. Então o y começa aqui no 0, mas ele termina no 0. Aí nós expressamos isso da seguinte maneira. A imagem da função
é o conjunto y que pertence aos reais, só que a gente só escreve para dizer o que é esse y, que é um número real. Aí você pode colocar um ponto e vírgula ou uma barrinha, que significa tal que, ou seja, que satisfaz a seguinte propriedade. E qual propriedade é? Esse y é menor ou igual a zero. Aí algumas pessoas têm dificuldade com esse símbolo do menor. Você olha assim, ó, tem uma ponta e uma boca. Quando você está lendo no sentido da ponta, você lê como menor. Então eu leio assim, ó, nesse sentido, eu falo y é menor, aí quando tem uma barrinha embaixo igual, y é menor ou igual a zero. Aí se você ler a mesma expressão para lá, se você ler assim, você fala que o zero é maior ou igual a y. E você está dizendo a mesma coisa. O y ser menor que zero, ou o zero ser maior que o y, é a mesma coisa. Você tem dois indivíduos. O Zé e o João. Então você fala que o João é maior que o Zé é menor que o João, é a mesma coisa. Aqui é a mesma ideia. É outro João. É outro João. Ficou claro isso aqui? Aqui está completa a nossa solução. Nós temos o domínio, o gráfico e a imagem. E para determinar a imagem, você olha no gráfico. Sempre vai ser assim. Quando for para baixo, vai ter um maior valor, que é o vértice, e a imagem vai ser da forma y menor ou igual o valor que é o y do vértice. Quando for para cima, aí vai ter um menor valor, e a imagem vai ser y maior ou igual ao y do vértice. O vértice é esse ponto aqui, essa pontinha, essa barriguinha. Só que você não precisa gravar isso. Você olha no desenho. O gráfico está para onde? Está para baixo. Para baixo de onde? Qual que é o y desse ponto? É zero? Então é menor que zero. Então acabou. É só olhar, por isso que eu falei, faz o gráfico primeiro, fica mais fácil determinar a imagem. Embora não seja necessário esboçar o gráfico para saber qual é a imagem. Agora, 2 minutos, vocês demoraram 1 hora para fazer isso. Agora 2 minutos para fazer o próximo. Ele dá a mesma coisa. Idêntico. Resolve aquele de moto lá para nós ver.